Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, um pouco sobre transtornos da personalidade e abuso emocional. Sim, é muito comum pessoas que têm transtorno de personalidade estarem envolvidas em relações abusivas e muitas vezes essas pessoas podem figurar tanto no polo ativo quanto no polo passivo, ou seja, elas podem ser abusadoras, elas podem ser abusivas e também podem ser abusadas. Obviamente que quanto maior o distúrbio, né, a perturbação emocional, né, quanto maior o desequilíbrio, mais grave pode ser o transtorno e também pior será esse relacionamento com essa pessoa. Uma vez que a gente compreende que os transtornos de personalidade trazem um caráter de inflexibilidade para as pessoas, né? Que faz com que elas não consigam se moldar às situações, não consigam aceitar novos momentos, né? Tenham dificuldade em aceitar o funcionamento dos outros, queiram impor muitas vezes a sua maneira aos outros. Então, isso faz com que qualquer relacionamento fique realmente bastante prejudicado e pode se tornar até um relacionamento bastante perturbador para quem está dentro disso, né? É muito comum codependentes se relacionarem com pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, né? E o que causa a eles um grande dano. Eles passam a viver sempre num estresse constante, tentando suprir as necessidades de uma pessoa que, obviamente, está num constante desequilíbrio emocional e não tem condições de regular as suas próprias emoções. E a questão dos transtornos de personalidade, uma das principais é exatamente essa. A pessoa vai precisar usar a outra para se regular emocionalmente. E isso, obviamente, vai fazer com que essa outra pessoa, no caso que a gente está colocando aqui como a pessoa abusada, né, dessa relação, ou seja, abusada por quê? Porque ela está numa situação onde ela precisa agradar, onde ela não sabe com quem ela está lidando exatamente, né? Ela pisa em ovos. Então, essa pessoa, ela vai ficar bastante perturbada dentro de uma relação assim. Tendo, sim, desenvolver um estresse pós-traumático, né? Que é um estresse que a gente equivale àquele estresse do pós-guerra, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como fica a mente de uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo, né? Ela está sempre esperando estourar uma bomba, né? Seria uma analogia perfeita, porque as pessoas com transtorno de personalidade costumam ser extremamente agressivas, então quem convive com isso passa a sempre esperar esse momento da explosão e temer por este momento também. Isso vai gerar uma série de questões como ansiedade crônica, né? Pode levar a depressão também, porque a pessoa, ela é como se ela perdesse parte da autonomia dela e como se ela tivesse que funcionar é, tentando ali resolver uma questão muito maior, né? E que na verdade ela não tem capacidade de resolver, ela não tem condições de resolver a questão de transtorno de personalidade dessa outra pessoa. Porque é muito importante que a gente entenda, gente, toda vez que a gente falar em transtorno de personalidade, que a gente não está falando de uma doença. E embora, né, isso possa parecer a princípio, nossa, que bom, então não é uma doença, né? Mas acaba sendo mais complicado porque é uma maneira de ser. Quando a gente aprende a ser de um jeito, né, como as pessoas com transtorno de personalidade aprendem, elas consideram funcional ser da maneira que elas são, elas tiram vantagem de ser como elas são, elas se tornam inflexíveis e não aceitam nenhuma proposta de mudança. Então, dificilmente essas pessoas conseguem mudar e elas passam a funcionar de uma maneira disfuncional, sempre, o tempo todo. E a grande questão é que essas pessoas precisam de alguém que valide uma realidade que na verdade não existe, uma realidade que corresponde à fantasia delas, né? Por muitas vezes. Por vezes é isso que ocorre. E, e o outro, quando começa a validar a fantasia dessa pessoa com quem ele se relaciona, que tem transtorno de personalidade,
ele passa a sofrer as consequências disso também, né? Então é muito complicado, porque a gente está falando de uma personalidade que se formou lá na infância, né? E que isso só veio a se manifestar no início da vida adulta. Mas foram crianças, né, que podem ter sido bastante negligenciadas ou extremamente mimadas. É como a gente costuma falar, né? Os extremos não funcionam bem. Então, tanto aquela criança que foi negligenciada, que foi abandonada, que não foi ouvida, que não foi escutada, que não deram atenção a ela, né? Que se sentiu abandonada de alguma forma, de alguma maneira, né? Teve uma mãe que simplesmente não tinha tempo, ou seja, estava indisponível, pai indisponível, pessoas indisponíveis para lidar com ela naquele momento. São coisas da vida, são situações e que podem trazer danos para a personalidade dessa pessoa para o resto da vida. Obviamente, a gente tem que levar em consideração a maneira de cada um funcionar. Não são todas as crianças que são negligenciadas que criam transtornos de personalidade, né? Não são todas as crianças que são extremamente mimadas que vão desenvolver também transtornos de personalidade. Existe toda uma predisposição para isso. E você pode imaginar como é uma discussão com uma pessoa extremamente inflexível, que acredita que o jeito dela de funcionar é o único correto, que precisa que validem a realidade dela. Sim, as discussões são terríveis e somente quem viveu ou vive ou convive com pessoas com transtornos de personalidade pode dizer como é entrar numa discussão com essas pessoas e até mesmo até onde a gente chega numa discussão. Porque essas pessoas são capazes de tirar as outras do sério, como se diz. São capazes de desequilibrar não somente as pessoas, como o ambiente onde elas ficam. E isso não porque elas queiram, não porque elas desejem isso, mas existe dentro delas uma insatisfação tão grande, existe dentro delas uma incapacidade de lidar com suas próprias emoções que faz com que elas criem um verdadeiro inferno ao redor delas. Querido, querida, você pode imaginar como é uma discussão com uma pessoa altamente agressiva, uma pessoa manipuladora e que pode usar aquelas fraquezas que ela conhece de você, que ela conheceu, para te humilhar, para fazer você se sentir mal e para tocar nos seus pontos mais frágeis. Sim, pessoas com transtorno de personalidade vão te magoar, vão te humilhar, vão fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Pode ser que eles façam chantagens emocionais, pode ser que eles façam um tratamento de silêncio, de gelo com você e não falem mais com você. Você vai perceber a animosidade, a agressividade deles, não somente nas palavras, como até mesmo no olhar. E pode ser que essas pessoas cheguem às vias de fato com você, né? O que torna tudo ainda mais complicado, porque essas pessoas elas não sabem lidar com as próprias emoções, essa é a grande questão, né? Elas não conseguem se autorregular emocionalmente, portanto elas precisam que os outros regulem elas, né? Então assim, elas precisam das suas reações para se sentirem melhor. E essa é a grande questão. Isso diz respeito muito ao mundo interior dessas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas taxam essas pessoas com nomes feios, né? E eu entendo a revolta, eu entendo que os transtornos de personalidade trazem pessoas muito difíceis de lidar, mas eu entendo também que a gente não pode agir da mesma forma, entende? Que a gente tem que ter sim compaixão e compreensão. Obviamente, primeiro com a gente mesmo. Então, se você está numa relação dessa, saiba, você não precisa ficar aí. Você não precisa passar por essa humilhação. Você não precisa, todas as vezes, se expor a isso. Se expor, inclusive, ao risco, né, que isso representa. Você estar dentro de uma relação afetiva ou íntima ou familiar muito próxima com uma pessoa que não tem controle das suas próprias emoções. Você não precisa se expor a isso, mas a gente pode sim ter compaixão e compreender que se essas pessoas são assim
com as pessoas mais próximas, porque o que revolta muita gente é que eles conseguem agir de uma maneira diferente com quem não é próximo, né? Mas se eles são assim com quem é próximo, a gente pode imaginar como é o mundo interior dessas pessoas. São pessoas vulneráveis. A gente está falando de pessoas que não amadureceram emocionalmente. Elas não têm capacidade de autorreflexão. Autorreflexão diz respeito à nossa capacidade emocional, diz respeito à nossa maturidade emocional. As pessoas envelhecem, sim, é verdade, as pessoas, os anos passam, né? Nós todos vamos aprendendo com as coisas, né? Mas nem sempre o fato dos anos passarem significa que a gente esteja amadurecendo emocionalmente. E essa é a grande questão. Essa é a grande questão. É até onde, né, a gente consegue amadurecer, né? Pessoas com transtornos de personalidade não amadurecem emocionalmente. Então elas permanecem sendo aquelas crianças que querem tudo do jeito delas, né? E querem que você responda exatamente como elas esperam. Então essa é a questão, como é que você vai responder sempre como a pessoa espera, né? Elas não têm essa capacidade de autorreflexão, de parar e se observar, de fazer uma autocrítica sincera, de sentar e falar, opa, peraí, estou precisando de ajuda, vou numa terapia. Não, eles nem pensam em fazer terapia, porque eles não têm essa capacidade de se autorrefletir. Então, por isso que eu gosto que a gente olhe com compaixão, para a gente ver também que o mundo interior dessas pessoas está destruído. Você está lidando com uma pessoa quebrada, você está lidando com uma pessoa que pode estar, se ela tem transtorno de personalidade, totalmente devastada interiormente, né? E a gente precisa ter a compreensão também de entender que essa pessoa faz sim os outros sofrerem, mas tenha certeza que ela sofre muito também. E com isso, obviamente, eu não estou justificando o seu sofrimento, eu não estou justificando o sofrimento da vítima. Sim, essas pessoas vitimizam. Sim, você precisa sair daí da onde você está, se você está numa relação com uma pessoa que tem transtorno de personalidade e isso torna a relação de vocês abusiva, tóxica, inviável, não fique aí, não aceite o abuso, mas entenda que não é pessoal, não é com você. Inclusive essa pessoa, ela vai, se ela sair desse relacionamento com você ou você sair desse relacionamento com ela, saiba que ela vai encontrar outras pessoas para continuar tendo um relacionamento abusivo. Eu falo isso para que você perceba que não é com você, não é com você. O dependente emocional tem uma tendência de achar que tudo é ele, né? Então, já coloca tudo, poxa, o que que eu fiz? Por que que eu fiz errado? O que que eu posso fazer para essa pessoa melhorar? E isso causa sofrimento, porque você de fato não pode fazer nada para melhorar, né? O que você pode fazer é cuidar da sua saúde, da sua sanidade, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua saúde energética, né? Fazer com que você tenha uma vida melhor. E é comum a gente dizer que pessoas com transtorno de personalidade não mudam nunca em função da inflexibilidade, que é a característica do transtorno. Mas eu gosto de dizer aqui que eu acredito que todo mundo sim tem possibilidade de mudar, de melhorar. Quem sou eu para dizer que milagres não acontecem? Quem sou eu para dizer que as pessoas não podem se curar? Eu acredito muito que as pessoas possam sim. E isso vai depender do grau de consciência, isso vai depender de como a pessoa vai lidar com isso, né? Do despertar dela. E eu acredito e torço para que essas pessoas despertem e percebam, porque elas podem ser também mais felizes, ter mais bem-estar. Porque, no fundo, isso tudo, essas discussões, esse desgaste que elas geram, embora a princípio pareça que não as afeta ou que elas até gostam, no fundo elas também estão cansadas. Cansadas de viver relacionamentos vazios, né? Cansadas de se desgastar, né? Cansadas de brigar, cansadas de lutar tanto por uma atenção que na verdade jamais será preenchida, porque essa atenção ela tá lá na infância, né? É uma situação de uma criança, da criança interior que não foi curada,
O que eu quero dizer aqui hoje com esse áudio, especialmente para você que está me ouvindo, é que você não depende de nenhum diagnóstico de transtorno de personalidade da pessoa que está com você para sair desse relacionamento. Se esse relacionamento não te faz bem, né? Se esse relacionamento tá sendo abusivo, se você está se sentindo mal, se é tóxico, se você se sente viciado nessa pessoa e sem conseguir sair dessa relação, se isso te faz mal, é porque não é bom, né? Então a pessoa não precisa ser diagnosticada com transtorno de personalidade para que você deixe essa relação. Faça isso por você, é pela sua saúde mental. Então, se uma coisa é gostosa pra gente, a gente deve ficar. Quando não é gostoso, né? Quando é desgastante, quando massacra, quando só tira, não tem troca, você pode sim encerrar essa relação com todo respeito, né? Mantendo a sua postura, mantendo a sua compaixão, mantendo o seu coração. Não permita que uma experiência, ou duas, ou três, ou seja lá quantas forem, fechem o seu coração. Existem muitas pessoas no mundo, existem sim pessoas boas. E a gente precisa compreender que nós, seres humanos, não somos perfeitos e que nós precisamos buscar sempre a nossa felicidade. Precisamos buscar o nosso bem-estar. Então esteja bem, esteja bem. E eu sei que pode não ser fácil sair de uma relação como essa, abusiva, tóxica, sozinho, sozinha. Então sempre busque ajuda profissional, faça terapia. Quando a gente está com dor de barriga, a gente vai no médico. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente procura o médico. Então, por que quando a gente está passando por uma situação conflituosa no nosso âmbito emocional, no nosso âmbito psicológico, por que não procurar um profissional? E se você é uma pessoa que percebe que tem traços de algum tipo de transtorno de personalidade, você também pode sim buscar ajuda. Se você percebe que essa maneira de ser, essa maneira de funcionar não está mais te trazendo tantos benefícios assim, se você começou a despertar para o fato de que pode ser sim uma mudança positiva na sua vida, busque ajuda também, tá? Muito importante, gente, deixar bem claro que este áudio não tem como objetivo que você saia por aí diagnosticando pessoas com transtorno de personalidade ou dizendo que a pessoa tem tal transtorno. Não, não é esse o objetivo. É um objetivo meramente informativo, tá? O profissional que pode dar um diagnóstico sobre transtorno de personalidade é um médico psiquiatra. Eu espero que este áudio tenha sido útil para você, que eu possa contribuir com você, que você inicie o seu processo de autoconhecimento. Se precisar e se tiver afinidade com o meu trabalho, fique à vontade para visitar a minha página, para entrar em contato. E peço a sua generosidade para compartilhar esse áudio, quem sabe ajudar outras pessoas, deixar seu like e se inscrever. A minha gratidão e que você tenha uma excelente semana. Paz e luz. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.